nessa época o PT já está abandonando os núcleos de base. Núcleos de base que existia nos bairros, né? Nos bairros populares, né? Até bairros de classe média, alguns bairros de classe média, tinha também os núcleos de base do PT, assim, mas sobretudo os bairros populares, né? Favelas e bairros populares. Então, o PT que chega ao governo já chega sem essa característica de ter núcleos de base, né? Núcleos de bairro, né? E ao chegar no governo, veja bem, ele não vai numa lógica de impulsionar aquilo que era o PT dos anos 80. Poder seguir para essa linha, né? De impulsionar núcleos de base, né? Retomar o PT dos anos 80 para poder sustentar o governo, né? Até para sustentar o governo, assim. Né? Então, o PT vai numa outra lógica, assim, né? O PT que assume o Brasil em 2003. O movimento identitarismo é um fenômeno mais novo, que não teria a ver com o PT, assim. Inclusive é um fenômeno mais novo, inclusive pega até, sobretudo, outros partidos, que hoje já está atingindo o PT também, mas em menos grau de que outro partido, né, da esquerda que surgiu, né, pós-PT e de dentro do PT. Surgiu, rachando com o PT, esse partido está mais, foi pego mais pelo identitarismo. Então são coisas que separam aí então tem um processo mais antigo que é o PT dos anos 80 ter abandonado os núcleos de base nos bairros, né? Isso é uma coisa, né? Ter abandonado os núcleos de base. Isso é uma coisa. E o identitarismo é um fenômeno já mais novo, aí, né? Que pegou a esquerda. Um exemplo disso, por exemplo, assim, para pegar o identitarismo, em 2001, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, sim, não tinha uma pessoa que era contra, a favor dos Estados Unidos invadir o Afeganistão. Não tinha ninguém, assim, a favor de... Porque lá havia uma opressão sobre as mulheres. E de fato, havia uma opressão sobre as mulheres. Mas nem por isso o pessoal não desejava que os Estados Unidos sofressem uma derrota no Afeganistão. Invadiu lá o Afeganistão, bombardeou o Afeganistão, invadiu lá. Quando os Estados Unidos sai do Afeganistão derrotado, em 2021, 20 anos depois, né, redondinho, 20 anos depois, de sair derrotado de lá, o pessoal... Boa parte da esquerda só falta pedindo para os Estados Unidos ficar, sim. Só faltavam dizer literalmente, não, mas porque os Estados Unidos estão largando, tem que ficar. Só faltava usar essas palavras, né? Literalmente. Mas, em outras palavras, era isso que estavam dizendo. Com outras palavras, não estavam dizendo, não, os Estados Unidos não deveria ter saído do Afeganistão, porque lá o Talibã, ele oprime as mulheres. Então tinha que ficar os Estados Unidos lá, que os Estados Unidos não oprime mulher, não oprime. Não tinha pobreza lá, não tinha prostituição adoidado lá, os soldados não compravam serviços sexuais das mulheres pobres afegãs, soldados dos Estados Unidos, não tinha isso, não tinha. Ou seja, havia lá uma liberação das mulheres plena no Afeganistão. Nem no Vietnã também não fizeram não fizeram isso também, não tinha postura no Vietnã, assim, não tinha estupro, né? Não tinha... Imagina, os soldados estadunidenses não abusavam de mulheres árabes, né? População não branca, imagina, tinha o máximo de respeito possível os soldados, né, estadunidenses, né? Todos bem educados em famílias. Está sendo irônico, pessoal. Né? Todos muito bem educados em famílias, né? As famílias dos Estados Unidos, as mães, pais, tios, avós, né? Educam muito bem os homens para não serem machistas. Aí, quando eles chegaram lá no outro país, quando invade, respeitaram o máximo possível as mulheres, né? Árabes, né? São exemplos. Então, não tinha isso. Então, mas o que ocorreu aí? O que ocorre, assim? Alguma ideia de 2001 para cá, alguma ideia entrou para dentro da esquerda brasileira. Alguma ideia entrou para dentro da esquerda. Esse identitarismo a ponto de o pessoal só faltar pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos não sair do Afeganistão. O imperialismo não sair do Afeganistão. Defensores das mulheres. Né? Que não são nada disso, não é nada disso. Assim. Então, uma ideia penetrou na esquerda. Alguma ideia penetrou nessa esquerda. E essa ideia também, inclusive, é anti-trabalho de base total. É, por excelência, anti-trabalho de base. Porque está focado em identidades. Identidades, assim. Já nasce. Sim. E o fracasso disso, gente, nós estamos vendo aqui. O Marquinhos, né, do Projeto Menino de Rua, colocou aí, falou da questão do racismo aí, né? Demonstrou uma angústia, né, por a questão que a esquerda não está focando o racismo, assim. A esquerda não está focando. Mas vejam só, assim, né, como se deve focar. Mas os próprios mandatos negros, né, para você ter ideia do que é o identitarismo, assim, em 2022, quando tem as eleições, né, ocorre vitórias, né, de mandatos negros, assim, mandatos negros. Eu estava diante de um irmão e uma irmã,
experientes, militantes do movimento negro, experientes, né? Assim. De São Bernardo